Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Sinai tipifica a grandeza de Deus que deve ser lembrada nos cultos. Um culto é aquilo que a gente oferece, a grandeza, a majestade de Deus. Nós queremos cultuar o próprio Deus. Os irmãos são convocados a estarem ali naquele momento de adoração, com atitude de respeito, reverência, estarem estatelados diante da majestade do Senhor. Infelizmente, o que se chama de culto hoje é reunião política, é falação, é propaganda, é promoção de nomes de homens, é pedição de dinheiro. Isso não é culto. Culto é aquilo que a gente dá a Deus, iniciando com atitude de adoração e invocação ao Senhor, que é o objeto do culto. O culto é para Deus, a plateia maior é o Senhor. Mas então há líderes, pastores, irmãos, testemunhadores, cantores, louvadores que querem se apresentar. Eles querem aproveitar o culto para que é uma plateia arrumada ali na sua frente, para se apresentar para os irmãos. Eles não entendem que o culto precisa de dirigente para motivar e conduzir os irmãos à adoração, seja na forma de oração, seja de cânticos, na meditação da palavra, mas o culto é para Deus, não é uma plateia de oportunidades para alguém se mostrar e se apresentar. Isso aí precisa ser combatido. Quando alguém quer se apresentar lá na frente, se mostrar, alguém tem que usar de amor e chamar a atenção. Meu irmão, olha, cuidado, exortar o irmão. A Bíblia tem um Antigo Testamento todo que exalta a grandeza de Deus e nos ensina a dar culto a Ele. Isto não é mais repetido no Novo Testamento. O Novo Testamento trata de detalhes disso. Por exemplo, como a gente vai dar culto a Deus num ambiente que não é o templo de Jerusalém. Aí o Senhor nos ensina. Jesus disse, olha, vem a hora, e já chegou, em que o culto não será dado a Deus em algum lugar. O lugar do culto é qualquer lugar onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. E nós temos que aprender isto. E o apóstolo Paulo, então, ensina, tem que haver liberdade para os dons espirituais, todos se reúnem, um tem salmo, outro tem doutrina, um tem cântico, outro tem instrução, exortação, etc., com a participação de todos ali, guiados, movidos pelo Espírito Santo. Precisa haver um ambiente de temor a Deus, de reverência, para dar a Deus aquilo que lhe é devido. A adoração, o louvor, a glorificação, seja num grupo grande com um dirigente, seja num grupo pequeno com a participação espontânea dos irmãos. Eu já assisti vídeos lá da Coreia do Sul, nunca estive lá. Os coreanos são típicos orientais. Com facilidade, eles reúnem multidões num local. Os grandes templos, isso é um espetáculo lindo. Quando a gente focaliza ali, pega lá no YouTube, procura um culto em uma igreja grande da Coreia, a maioria está nas cercanias de Seul, porque a Coreia do Sul é pequena, 30 milhões de habitantes, sendo que mais de 10 milhões ali no centro, em volta de Seul, que é a capital. Então, quando se assiste um culto daquele, para começar, os templos são colossais e, em geral, modernos, tudo é novo lá na Coreia. Eles são organizados de uma tal maneira que as pessoas podem assistir de telões ali de dentro, porque o templo é tão grande
que quem fica longe vê lá o pregador, quem está lá na frente, pequenininho, então precisa de telão. Mas os corais, as orquestras são algo assim lindo, sublime. Eu gosto disso, esse clima de apoteose. E agora interessante é que os homens vão todos de terno lá para os cultos em Seul, na Coreia do Sul. Os homens vão de terno. As mulheres vão nos trinques, bem vestidas, muito pano, muita roupa, não, não é segundo a moda mostrando o corpo, não. Elas vão para dar culto a Deus com toda a reverência, mas eles gostam de luxo também, os coreanos. Então reúne aquela multidão e o culto é um espetáculo, até para a gente assistir no YouTube é um espetáculo, e eu gosto, quando eu tenho tempo e posso, eu gosto de acompanhar esses cultos lá na Coreia do Sul. Eu fico tentando imaginar os ensaios, a preparação para um culto daqueles, a organização das pessoas para entrar, para ficarem lá, onde vão se assentar. Em geral, os lugares são todos ocupados, é uma multidão, tudo bem organizado. Os orientais aceitam isso com facilidade. Aqui no Brasil é mais difícil, mas seja o clima de muita gente, de apoteose, com honras e glórias para o Senhor, seja numa pequena reunião caseira, com 2 ou 3, meia dúzia ou 10, louvando, glorificando a Deus com toda a reverência, seja na grande reunião. A Bíblia faz menção na grande assembleia, louvarei ao Senhor na grande assembleia, seja na pequena reunião, com poucos ali buscando ao Senhor, o ambiente tem que ser de reverência. No Salmo 68, nós encontramos essa descrição: os carros de Deus são 20 mil. O que o salmista quer dizer com isto? No caso, o próprio Davi. Os carros de Deus são 20 mil. Bem, seja o carro que for, o número de 20 mil carros é muita coisa. Naquela época, provavelmente carros puxados por cavalos ou os querubins, que eram anjos assim com um corpo de cavalo, eram esses querubins que Deus subia para cavalgar, ou eles puxavam os carros, seja lá o que for, é algo grandioso. E no meio deles, então, Davi diz, está o Senhor. O Monte Sinai se tornou em santuário. O Senhor subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. Foi uma palavra profética que se cumpriu em Jesus, mas que mostra que tudo está debaixo do controle do próprio Deus. O Monte Sinai se tornou em santuário. Quando a gente tem um vislumbre disso lá no Antigo Testamento, o Moisés descreveu isto para uma nova geração que não tinha visto. A nova geração era constituída de gente nova que estava ali nas campinas de Moabe, prestes a entrar na Terra Prometida, mas a antiga geração, os pais deles, essa geração antiga tinha toda morrido. E quase 40 anos depois dos acontecimentos, o Moisés está lembrando. Eu quero ler um pouquinho no capítulo 5. Face a face, Moisés dizendo, o Senhor falou conosco. Deus apareceu lá no Monte Sinai. O Monte Sinai que trepidava e fumegava, veja como aquilo aconteceu. O Moisés diz, essas palavras o Senhor falou conosco, a toda a congregação no monte, do meio do fogo, no meio da nuvem e da escuridade. O Salomão lembra isso lá, Deus disse que habitaria em nuvem espessa, e Moisés está dizendo, o Senhor falou conosco do meio do fogo, da nuvem escura e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Escreveu a lei em 2 tábuas de pedra e deu-mas a mim. E sucedeu o quê? Ouvindo
a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos. E dissestes: eis aqui, o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria se nós mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, nós morreríamos. Interessante, essa palavra que destoou de tudo e acabou entristecendo o próprio Deus. O povo ficou tão apavorado. O Monte Sinai não é o que muitos pensam que hoje é ainda usado como atrativo turístico no sul da península que leva o mesmo nome, Península do Sinai, que hoje pertence ao Egito e é um local de romarias, pois que desde a época do século IV, o Constantino, o imperador, por causa da mãe dele, consagrou aquele lugar e ali fizeram o mosteiro chamado de Santa Catarina. E aquele local é consagrado, é um mosteiro católico que recebe milhares ou milhões de visitantes todos os anos. É uma região bonita, assim seca, desértica, mas é um monte na beira do mar que, guardadas as devidas proporções, parece um pão de açúcar. E lá do alto a visão é maravilhosa para todo lado. O Mar Vermelho, de vermelho não tem nada, ele é todo azul, de um azul lindo, uma água claríssima. Porém, quando no entardecer o sol bate nas montanhas e por causa da cor das montanhas reflete na água, aí que parece que é vermelho, daí tomar o nome de Mar Vermelho. Mas é um local lindo para o turismo, porém não é o Monte Sinai verdadeiro. Este foi descoberto recentemente, há coisa de 30 anos atrás. O homem pesquisador Ronald Wyatt refez o caminho da saída dos israelitas do Egito, passando por dentro da península, depois chegou na praia, que hoje é famosíssima, um balneário sublime chamado Nuweiba, que é a única praia ali no Mar Vermelho, e ali atravessa menos de 10 quilômetros, eu diria que é aproximadamente a distância dentro do mar entre Rio e Niterói, ali onde é mais estreito, entre o Rio de Janeiro e Niterói. Isso é atravessado de barca, mais ou menos essa distância. O mar se abriu e o povo passou a pé enxuto por uma estrada, um caminho que existe a 40 metros de profundidade. O Ronald Wyatt passou e foi descobrindo os lugares do outro lado onde Israel esteve, e até o Monte Sinai. O Monte Sinai, ele descobriu, ele é queimado em cima, é escuro, preto em cima, queimado pelo fogo. Ele não é muito alto, e ele descobriu todos esses detalhes. Na época, Deus desceu com aquela nuvem escura, escureceu o sol, ficou tudo escuro ali embaixo, e o Monte Sinai trepidava, tremia, como se fossem terremotos continuados, e queimava em fogo. O fogo ia, a Bíblia diz, até o meio do céu. Era um fogo muito alto. Claro que ninguém ousava chegar perto, todos ficavam de longe, apavorados com aquela visão. Era algo impressionante, o monte todo ardia em fogo, o fogo subia até o meio dos céus, havia uma nuvem escura, ou seja, o ambiente era de escuridão, mas o fogo de Deus clareava, e Deus falou do meio do fogo. O povo tremeu, o povo se prostrou todo, rosto em terra, com medo, ficou apavorado.
Pensou até que iriam morrer com aquela manifestação de Deus. Eu quero lembrar deste Salmo 68, que diz isso. O Monte Sinai se tornou um santuário. Ali era um local de adoração a Deus. Eu gosto de locais assim. Nós temos uma gruta lá no sítio Ramá, em Friburgo, para onde os irmãos vão. Todos que vão lá veem alguma coisa de Deus. A presença de Deus se manifesta, aquele local é consagrado a Deus. Quem vai em vigília à noite, em geral, vê gravetos em brasa, o óleo caindo assim do alto e pingando como se fosse chuva, mas é óleo. E várias manifestações sobrenaturais de Deus acontecem ali, porque Deus gosta do espírito de adoração. As pessoas que vão subir o monte, que vão buscar o Senhor, em geral, encontram. Deus quer esse espírito de adoração em todo culto onde cristãos se reunirem, desde que sejam 2 ou 3 apenas, um número pequeno, mas que adorem a Deus com toda a reverência, que santifiquem a sua vida como se a presença de Deus em fogo estivesse ali, porque Deus quer estar ali em espírito, e nós devemos criar esse ambiente de reverência, de temor a Deus. Nada de brincadeira, nem pensar em conversas torpes e palavras de brincadeira, de zombaria, de gozação, de pilhéria. Nada disso cabe no ambiente de culto a Deus. É um ambiente santo, de reverência ao Senhor. E o Monte Sinai serve de exemplo, serve de estímulo para nós. Esse ambiente vai se repetir cada vez que a gente dê culto a Deus em espírito e em verdade. Em espírito, nós vamos estar assim em adoração na presença de Deus. Isto é o ambiente necessário para o culto a Deus. Que você entenda isto e se alegre também cada vez que você tem a oportunidade de invocar a Deus. Faça isso não só na reunião semanal da igreja, faça isso todos os dias na sua casa, no seu trabalho, por onde você for, cultue a Deus em espírito e em verdade.